O prefeito pode decretar toque de recolher? Sejam bem-vindos ao nosso Dom Debate, um programa realizado pela Escola Superior Dom Helder Câmara e a ENGE Escola de Engenharia, buscando conectar as pesquisas acadêmicas ao seu cotidiano. O nosso tema de hoje é o município em tempos de pandemia. Vai ser esse e o próximo programa 2 para a gente discutir um tema tão candente. O nosso convidado desse primeiro programa é o professor e advogado Luiz André Vasconcelos, que desde já agradeço a sua disponibilidade. Estamos todos em home office, né? Todos aí, né? Ou em casa ou no escritório, tentando aí sobreviver. Gostaria muito de agradecer e chamá-lo para a nossa primeira pergunta e também se apresentar, professor André. Muito obrigado, Abraão. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Sempre um prazer conversar com você. Sempre um aprendizado muito grande, né? Nós que já fomos colegas de trabalho, já fui seu aluno, então para mim é sempre um prazer muito grande. Eu sou advogado com atuação muito voltada para o direito municipal, então advogo para municípios e para empresas que se relacionam muito com o poder público. Então, no meu dia a dia, eu tenho enfrentado muitas discussões relacionadas com a pandemia. E também sou professor, o que me leva também à obrigação de me aprofundar sobre o ponto de vista acadêmico nesse tema, e espero conseguir contribuir de alguma forma com todos os ouvintes hoje. Muito obrigado, professor Luiz André. A primeira pergunta, que não quer calar, desde o início da pandemia, temos aquela discussão, aquela tensão, né, habermasiana entre proteger a saúde ou proteger a economia. Na sua opinião, a essa altura do campeonato, essa é a pergunta ainda válida? Essa pergunta me parece que está mais em voga do que nunca, Brown, e por um motivo. Cada momento que passa, e até por uma ausência de coordenação nacional a respeito dessas questões, essa discussão fica acalorada em cada situação que surge de novidade. Como eu disse, eu trabalho com alguns municípios pequenos no interior de Minas, e logo em março do ano passado, quando tiveram as primeiras medidas restritivas, um prefeito virou para mim e falou o seguinte: olha, o dono de um bar, que é meu vizinho, bateu na porta da minha casa e falou o seguinte: amanhã eu vou abrir. Ele falou assim: mas como assim? Eu sou prefeito, eu decretei que não pode ter nenhum tipo de atividade, principalmente bar, por conta do risco da pandemia. Ele falou: o presidente falou na televisão que eu posso abrir e que é um erro esse tipo de fechamento. E essa discussão, a cada momento que se passa, ela vai ganhando maior intensidade. Todo mundo querendo incluir o seu serviço como serviço essencial, todo mundo, e até mesmo por acho que natural, né, por um desespero decorrente das questões sociais que se agravaram muito ao longo da pandemia, buscando alguma saída para continuar exercendo a atividade econômica. Mas, em contrapartida, eu acho que hoje, já em março de 2021, é uma prova viva de que nós erramos muito e que as medidas restritivas elas são muito necessárias e, se cumpridas de forma adequada, né, podem trazer resultados muito favoráveis para tentar diminuir os números tão alarmantes. Luiz André, você é um municipalista de formação, né? Ou seja, você está ali no dia a dia, não só, eu falo que ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todo mundo mora no município. Exatamente. Então, no município você tem ali a demanda da água, Copasa, está faltando água, né? O problema da rede de esgoto, o problema do ônibus, enfim, né? E a gente sabe que isso tudo veio com a Constituição de 1988. Na sua opinião, qual que é o retrato atual do município em termos, digamos assim, de direitos e obrigações? Ele está muito aquém, ele está muito além? O que falta realmente para que os serviços públicos realmente funcionem para as pessoas no nosso dia a dia? Abraão, você que está sempre bastante envolvido, né, com o processo eleitoral, sabe muito bem que em toda discussão eleitoral surge um debate. A necessidade de revisão do Pacto Federativo. É sempre algo que alguém traz como uma proposta de governo e que vai tentar implementar ao longo daquele período de gestão.
O que é essa necessidade de revisão do Pacto Federativo, no meu ponto de vista? Nós temos hoje um município que constitucionalmente agregou muitas competências. Até porque, como muito bem dito aí no início, nós vivemos na cidade. É um município em que nós estamos inseridos. E a partir do momento em que cabe ao município exercer as competências de interesse local, o que é um conceito indeterminado, que garante uma série de atribuições aos entes municipais, isso acabou gerando ao município uma série de obrigações. E essas obrigações, para serem cumpridas, devem ser acompanhadas de um orçamento adequado, de uma estrutura fiscal adequada para atender todas as finalidades daqueles serviços públicos que são prestados pelo ente municipal. Ou seja, está dizendo assim, está vindo obrigação, tem que vir dinheiro também, não é isso? Exatamente. Eu costumo dizer na aula, Brown, que eu falo o seguinte, aquele aluno de 18 anos vira e fala, olha, hoje eu estou querendo sair, eu fiz 18 anos, virei para o meu pai e falei o seguinte, papai e mamãe, agora que eu tenho 18 anos, já sou independente, vamos colocar na linguagem correta, já sou autônomo, estou saindo de casa hoje. Se o pai e a mãe viram e falam o seguinte, olha, pode ir meu filho ou minha filha, só que você não vai ter nenhum centavo, a pessoa não vai embora. Ela continua dependente, e essa é uma realidade que nós vivemos no nosso federalismo hoje. Nós tivemos, a partir de meados da década de 90, e ainda é uma realidade muito, muito ativa no nosso dia a dia, uma centralização de receitas nas mãos da União, por várias medidas que foram adotadas, desde a adoção de medidas efetivamente que não privilegiam os tributos partilhados, mas especificamente aqueles tributos que ficam somente com a União. Só vão para a União. Exatamente. E nisso, o que aconteceu? O município foi ficando sem dinheiro. Não só por culpa da União, viu, Abraão? Também por culpa dos próprios municípios que não se estruturaram em montar uma tributação adequada sobre, principalmente, a propriedade. Então, nós temos IPTUs cobrados com valor muito defasado. Isso fez com que o município ficasse à mercê da União, sem capacidade. Estou falando de alguns municípios, tá? Porque tem alguns também que o IPTU é abusivo. Só um comentário. À mercê da União, com essa dependência muito grande para conseguir exercer as suas atribuições. Então, o município recebeu muitas atribuições, só que ao longo do tempo, a distribuição tributária fez com que os municípios perdessem capacidade institucional, o que levou à deterioração de vários serviços públicos de competência municipal. E isso aí é uma realidade que a gente vê no nosso dia a dia. Serviços de saneamento básico, né, que é uma competência municipal, até uma lei que foi aprovada no passado, que tenta até regionalizar um pouco para tentar ganhar um pouco de ganho de escala, para tirar dos municípios essa competência. Quando a gente fala de transporte coletivo, limpeza de logradouros públicos, destinação final de resíduos sólidos. Então, são atividades caras e o município não consegue dar a resposta adequada pela falta também de recurso financeiro. Bom, a gente está falando, então, de quê? De atribuições, obrigações do município e, ao mesmo tempo, a questão da contrapartida. Com a pandemia, nós sabemos que houve quase que uma ligação direta. Houve muitos recursos da União para os municípios. Você que acompanha essa realidade, eles têm sido bem aproveitados, não estão? Como é que está essa situação dentro da sua ótica, Luiz André? Brown, a questão de repasse da União, ela veio à custa de uma legislação aprovada no passado que, para mim, complicou demais, inclusive, entender como que o município funciona atualmente, que é a Lei Complementar 173. Sabemos da política do governo federal, essa orientação ela não é novidade para ninguém, ela já vem desde da própria campanha, mas a proposta sempre foi de congelamento de gastos públicos. E no ensejo, na tentativa de aproveitar esse momento da pandemia, a Lei Complementar 173 estabeleceu uma série de obrigações para os municípios para que eles pudessem usufruir desses recursos recebidos pela União. Vou te dar um exemplo, Brown. A gente que tem muito aluno que quer fazer concurso, hoje as nomeações de concurso estão suspensas, somente para substituir aqueles casos de vacância de cargo ou de aposentadoria, também que gera vacância.
a progressão funcional dos servidores, ela estaria suspensa também em determinados casos. Então, houve uma tentativa de congelar os gastos nesse momento. E aí o município recebeu muito recurso no momento em que a pandemia também começou a se estabilizar em meados do ano passado, de meados para o final do ano passado, e esses recursos foram sendo aplicados de forma indiscriminada em ações que não se reverteram em benefícios diretos para a população. E só um detalhe, né? Nesse período a gente estava em eleição municipal. Lógico. Aí, a reeleição de prefeitos também se deu muito em razão disso. Não, só um adendo. Não, é um adendo importantíssimo, porque é exatamente uma sensação que eu vivenciei nas eleições ano passado, e tenho certeza que você vivenciou também, Abraão, é que estávamos no momento em que o rating dos políticos que estavam com cargo estava altíssimo. Por quê? Dinheiro sobrando. Dinheiro sobrando faz com que a máquina movimente para a reeleição na busca de manutenção no poder de determinado grupo político. E isso aí foi uma realidade, e muitas coisas que eu acompanho e vivencio, elas foram utilizadas utilizaram-se recursos da Covid de forma inadequada. Justamente tentando fazer política e não buscando solucionar ou buscar medidas de equalizar essa crise tão grave que foi que ainda estamos passando do coronavírus. Pois é, aí vem a segunda onda, já não tem o dinheiro como tem, né? Detalhe, a população não tem um auxílio emergencial desde dezembro. Eu tenho no TikTok um perfil que eu só falo de auxílio emergencial. Ele dá um rate, assim, de um score de 50 mil, e as pessoas estão assim, isso é palhaçada, não tem mais, e se vier, ao invés de ser 600, vai ser R$125, você está de brincadeira. A gente já está entrando aí no mês de abril, praticamente, e, né, teve a emenda constitucional autorizando o teto, tá uma medida provisória que ainda tá por sair. É só para te colocar o seguinte, né? Quem não está no métier, né? Ou seja, aquele moço, eu estou em Santa Luzia, o moço ele acorda de manhã, pega o ônibus dele, tá certo? E trabalha quando, né, se é sendo essencial. A vida, né? Ele pega o ônibus lotado, aí você fala assim com ele, meu amigo, fica em isolamento social. Como é que ele fica em isolamento se tem um ônibus dele que é lotado? E não é só em Belo Horizonte, não. As grandes capitais estão assim. É só para a gente voltar para o raciocínio do seguinte, né? Quando o dinheiro estava chegando, né, a pandemia ela estava diminuindo aquela primeira onda. Veio a segunda onda, pegou todo mundo de calça curta. Por quê? Não se tem mais o dinheiro, tá certo, do município para investir, né? Não se tem auxílio emergencial, ou seja, aquele colchão social em que as pessoas não passassem fome, vão ser direto, não passassem fome, não existe mais. E agora, aí vem aquela pergunta que eu quero né, para a gente... já indo aqui para os nossos finalmente, que é a grande questão. Prefeito pode decretar toque de recolher? Tem algum requisito? Dentro desse caos social, você acha que não existe um caldo até mesmo para revolta? Enfim, eu gostaria que você nos posicionasse um pouco com essa, né, com essa situação, por favor. Abraão, essa é aquela pergunta que hoje eu estou ansioso para ver como que o Supremo vai responder. E vou te falar que isso, por um motivo, né? E essa questão de esperar o que o Supremo vai me responder me surpreende muito, porque isso mostra claramente como que hoje nós, que somos aí operadores do direito, estamos à mercê do Supremo para saber o que é certo e o que é errado, né, Abraão? É um risco assim que a gente corre. E isso muito por aquele problema que a gente colocou no início do nosso sistema federativo. Como, desde o início da pandemia, veio essa discussão do que era possível, do que não era possível, do que cabia à União, do que cabia aos estados, do que cabia aos municípios, isso aí virou um conflito constante. Na verdade, ao invés de termos uma coordenação ou uma cooperação entre os entes federados, a pandemia foi utilizada como competição. Isso aí vai agravando ainda mais ao longo do tempo, e com o período eleitoral se aproximando do ano que vem, isso aí se torna ainda mais grave. O que eu visualizo, Abraão? Nós temos algumas medidas que até o início dessa segunda onda, que agora vem afetando as macro-regiões, isso é uma opinião muito pessoal, tá, Abraão?
que vem afetando essas macro-regiões de saúde ou micro-regiões de saúde aqui no estado de Minas Gerais, nesse primeiro momento, antes disso acontecer, cabia sim aos municípios, por conta desse interesse local que nós falamos lá atrás, ser o responsável direto, por exemplo, pela suspensão das atividades não essenciais. E basicamente por quê? Porque se é o prefeito que concede o alvará de localização e funcionamento, se é o município, é o prefeito que detém a competência para suspender. E aí, quando a gente vem numa segunda onda, e hoje eu tive um caso assim de um município, posso citar nomes, Brau? Não tem problema não, né? Nenhum problema. O município de Juiz de Fora ligou para um município que é cliente meu, que é Andrelândia, que é um município muito pequeno, que está na micro-região, perguntando se há vaga, algum leito lá por conta da Covid, por alguém que está com Covid em Juiz de Fora e não tem lugar para conseguir fazer o seu tratamento. E o que isso acontece? O problema ele deixou de ser estritamente local. Ele passou a ser um problema de âmbito regional. E esse problema de âmbito regional atraiu para o Estado, no meu ponto de vista, a competência para falar quais medidas deveriam ser adotadas pelas prefeituras. Ou seja, hoje um prefeito, aqui em Minas Gerais, que nós estamos na onda roxa, que não adota as medidas dessa onda roxa, ele está sujeito a uma série de responsabilidades, considerando que o problema que acontece no município dele não se restringe ao município, mas a toda aquela micro ou macro região de saúde em que ele está inserido. Então, do meu ponto de vista, em razão da legislação federal, poderia até ser o prefeito há um tempo atrás que tinha essa competência, tá? Mas hoje eu acho que isso não pode ser tratado somente em âmbito local. Isso deve ser tratado em âmbito regional, o que atrai para os governadores a competência de falar o que pode e o que não pode ser feito. Quais são as medidas que devem ser adotadas em cada região, levando em consideração que são justamente nessas regiões em que você consegue apurar quantidade de leitos disponíveis para cada uma para atender a população em geral e principalmente as pessoas que infelizmente estão infectadas com Covid. É interessante porque a gente já tá nos finalmente, né? Existe aquela questão novamente, fala, olha, meu direito de ir e vir. Então, estão tolhendo, a gente tem uma informação agora, né, que de ontem para hoje, o presidente da República propôs a ação direta de consolidado no Supremo, alegando exatamente essa situação. Ou seja, os prefeitos e os governadores, nesse caso, eles teriam que pedir à Assembleia Legislativa, né, essa autorização. Você está me dizendo que é o seguinte, essa autorização, né, independente de ser, né, Assembleia ou não, o governador ele tem que se mobilizar, ele tem que assumir essa responsabilidade. Porque, na verdade, você está me dizendo que o problema não é só de Santa Luzia, se é de Santa Luzia, Belo Horizonte, Sabará, ele é regional. Em sendo regional, tocou mais de um município, pela Constituição, automaticamente tocou a competência do governador. Exatamente. Esse é o meu ponto de vista. Sim, sim. E o governador ele pode dar um leque de situações. Olha, o toque de recolher pode ser nessa situação. Ele não tem que falar necessariamente tem que ser assim, porque cada região tem uma realidade. Tem uma realidade, exatamente. Tem uma realidade. Então, e assim... esse toque de recolher, Abraão, até uma questão interessante, que o governador, na verdade, podemos pensar aqui que na parte de segurança pública, compete a ele, inclusive, a gestão da principal instituição voltada para essa finalidade, que é a Polícia Militar. Então, pode ser até, talvez o governador ele tenha essa competência de gerir, né, a Polícia Militar voltado para tentar coibir essas aglomerações e, principalmente, aí, cumprir o toque de recolher da forma como determinado. E aí, só para a gente também não deixar a coisa em vão. Se na Constituição está dizendo lá que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, essa lei é lei formal. No seu entendimento, né, tinha que ter uma lei em cada município, uma lei em cada estado, ou uma lei federal, na verdade é uma lei nacional, os prefeitos, com base nessa lei, poderiam sim emitir esses decretos, prefeitos e governadores. No meu ponto de vista, enquanto estamos no estado de calamidade, ainda sendo uma realidade, inseridos nesse cenário, a lei federal aprovada, que é a lei geral relativa à Covid, ela legitima prefeitos e governadores a adotarem essas medidas. Agora, Abraão, só para a gente
até criar uma polêmica. Eu hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que virá uma decisão do Supremo falando que nem governadores, nem prefeitos detêm competência para decretar toque de recolher. E falo isso por uma vivência da realidade dos municípios também. No início da pandemia, municípios pequenos, situados perto de São Paulo, no sul de Minas, Cambuí, Extrema, Bom Repouso, municípios ali muito próximos de São Paulo, preocupados com São Paulo sendo o epicentro, determinaram toque de recolher e determinaram o fechamento das vias. O Ministério Público adotou uma postura bem legalista nesse ponto, no sentido de que seria somente o presidente da República que poderia decretar estado de sítio e impor esse toque de recolher. E eu acredito, verificando hoje, apesar do Supremo hoje ainda ser uma incógnita para a gente, né, mas eu visualizo que possa vir uma decisão falando que essa competência para o toque de recolher e não para as questões relacionadas com a suspensão das atividades essenciais, que são duas questões diferentes, é exclusiva do presidente da República. São as cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que virá pela frente. É só para essa coisa coçar a língua da gente. Primeira coisa, se tiver estado de defesa, estado de sítio ou mesmo alguma intervenção, não pode mexer na Constituição. Então, teoricamente, nem o auxílio emergencial poderia fazê-lo, tá certo? Então, sem dúvida. Eu não... Tá? E são medidas práticas, né? E eu acho que, assim, se tem esse arcabouço jurídico, nós pegamos as últimas decisões do Supremo sobre a questão da pandemia, quando ele falou, olha, para cuidar da saúde, a competência comum, seja União, Estado e município, quando um não faz, o outro pode fazê-lo, essa tem sido a linha até aqui, seria uma mudança, digamos, né, de 180 graus, tá? De 180 graus na posição do Supremo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que perguntar assim, qual que é o efeito prático? Quem está nos assistindo agora, né, dizer assim, qual é o efeito prático disso? Né? O efeito prático é que você está acabando de dizer. Né? Você não tem leito, tá, é inconstitucional estar de recolher, mas você não tem leito, você não tem onde colocar as pessoas, você tem, alguns estados estão alugando containers para colocar cadáveres, então, assim, uma questão de fato não introduz o outro, tá certo? Sendo que você já tem uma base jurídica capaz, sim, de formatar. E eu acho que está vendo essa discussão nossa, está muito, digamos assim, na ordem do dia. Se até então o município era tratado como filho pobre entre a União, Estado e município, né? Ele agora ele tem atribuição. Aí na hora que é para ele mostrar serviço, ele fala, agora eu não posso, porque por causa disso e disso e disso. Então, assim, quando você mais precisa, aí eu acho que aí é uma questão, né, a se debater. Eu acho que esse momento as pessoas estão precisando de ser acolhidas, tá certo? O acolhimento, ele vem quem está mais perto de você, né? Então, imagina, você está com a dor de dente à noite ou alguma dor, você mora sozinho, não é o seu vizinho, alguém que vem te acolher. A mesma coisa o município. É no município onde todo mundo mora, beleza. Então, os agentes, os prefeitos no âmbito do município, né, atuarem de forma a acolher essa população dentro do arcabouço jurídico que tem. Você não precisa mais de lei, você não precisa de emenda mais à Constituição, já foi feito lei geral da pandemia, você tem medidas, né, como um todo. Então, o problema não é o texto, é a testa, né, é o intérprete dessa coisa. Né? Eu acho que eu me prolonguei. Não, eu concordo plenamente com o seu posicionamento, só que eu tô trazendo uma realidade que eu visualizo aí. Eu queria até, o professor Marcelo Koch, num grupo que a gente tem de discussão entre os professores da Dom Helder, ele me trouxe uma situação que é um argumento que eu acho até interessante. É possível restringir o acesso, por questões de saúde pública, à circulação de pessoas. Se por acaso a situação é de uma epidemia e o risco ele é abrangente, vamos dizer assim, ele está inserido em todo o âmbito municipal ou em todo o âmbito estadual, essa vedação da circulação, o toque de recolher, ele pode ser uma medida bem estabelecida para conter essa questão da saúde. Então, seja em razão desse argumento, ou seja em razão da lei geral que dá competência para adotar essas medidas para os órgãos estaduais e municipais, eu vejo que é uma saída que deve ser tomada
para conter essa pandemia e que passe o mais rápido possível, né, Abraão? Já vamos para as considerações finais, mas é só um adendo quando a gente começou. Olha, toque de recolher não existe. Toque de recolher, gente, vamos quem está assistindo aqui, é um apelido que deram a medidas restritivas de funcionamento do comércio. Porque senão a gente está repercutindo um senso comum aqui do seguinte: olha, o cara não pode sair na rua à noite. Hoje, lógico que pode. Você não vai encontrar nada na rua, mas você não pode sair de casa. Isso não existe, tá certo? A proibição que consta, na verdade, é de funcionamento dos estabelecimentos, né? Então, assim, a não ser que eu tenha alguma coisa alienígena aqui, né? Qualquer decreto dizendo que as pessoas estão proibidas de sair de casa, né? Vamos, né? Na verdade, alguns prefeitos que estão usando essa medida, viu, Abraão? Aí vamos combinar por isso que a discussão ganha um corpo maior. Então vamos combinar o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Né? A onda roxa, né? Ela diz bem claro, diz respeito a funcionamento, estabelecimentos, atividades, tal. Logicamente, o que? Ele não funcionando, as pessoas não circulam. Eu vou pro boteco à noite, o boteco tá fechado, o que eu vou fazer na rua? Se tá tudo fechado. Então, assim, toque de recolher, entre aspas, pelo amor de Deus, se não se levar literalmente, tá? Ao pé da palavra, realmente seria inconstitucional. Não é isso que a gente está dizendo, não. Então, na verdade, o toque de recolher que a gente está dizendo o tempo inteiro aqui, é importante eu fazer essa adendo, diz respeito, sim, a funcionamento, a restrição ao funcionamento de atividades, tá? De atividades, né? Tá certo. Tranquilo? Ficou claro. Por favor, nossas considerações, Luiz André, para a gente ir embora. Abraão, só queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Tenho certeza que esse é um tema que ainda vai se estender por muito tempo, seja em razão, porque cada um também busca uma medida e uma saída para tentar fugir desse problema, e espero poder participar dos debates futuros para que a gente analise criticamente aonde que a gente acertou e aonde que a gente errou, né, Abraão? Acho que esse é um desafio que teremos para o futuro, para que a gente possa também se precaver dentro de situações que espero que não aconteçam mais, mas que estamos todos sujeitos. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, professor Luiz André, e agradeço a você que está nos assistindo aí pela oportunidade de mais um Dom Debate. Agradecer também a Dom Helder, a Escola Superior Dom Helder Câmara, né, e a Escola de Engenharia ENGE. Um abraço e até o nosso próximo encontro.